Vou ensinar como é que eu faço o meu processo criativo para um desenho de lousa da Pedagogia Waldorf. Aqui eu tenho meu quadro, a minha lousa aberta, porque eu utilizo essa parte central para o dia a dia, para escrever os textos com as crianças. E essas duas laterais eu também utilizo para funções diferentes. Essa aqui eu costumo fazer o desenho do dia, porque a gente renova cada assunto e aí vai colocando um desenho por dia aqui. E essa eu uso para fazer o desenho de formas, que é o mesmo desenho durante uma semana. Então a gente vai trocando a cada semana. E aí na parte de dentro é isso. Mas na parte de fora a gente fecha o quadro assim e fica o desenho que vai ficar aqui por mais ou menos um mês ou um ciclo lunar, que é de 28 dias, que é o que a gente geralmente usa para fazer uma época, um assunto na Pedagogia Waldorf. Então, esse aqui é o meu desenho de lousa da Menina da Lanterna, que é a época que a gente está vivenciando agora. Mas eu vou dar tchau para ele, a gente vai se despedir, porque agora eu vou começar uma nova época. Hoje é sexta, eu vim fazer meu desenho à tarde aqui na escola, porque na segunda-feira de manhã a gente está começando a época de horta, pomar e jardim com as crianças, bem na época das festas juninas. E aí eu vou criar um desenho com esse tema de horta, pomar e jardim e também com o toque de São João. Então me acompanhe aqui na criação para ver como é que funciona. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E compartilhe esse vídeo com quem mais pode se interessar pelo assunto. Então meu processo criativo começa limpando bem a lousa, deixando tudo bem escuro, para depois começar a criar a imagem. As imagens elas vêm de pesquisas que eu faço de como é uma casa, um sítio, né? Por exemplo, eu estou aqui com o tema de uma horta, então eu penso numa casa de um sítio, penso em como é uma horta, qual é o ângulo que eu quero pegar dessa imagem, os elementos, e aí eu pesquiso os elementos porque eu gosto de um estilo um pouco mais realista, então eu gosto de olhar um pouco as imagens para que fique mais parecido. Mas eu também trago imagens da minha infância, de coisas que eu vivenciei, de histórias que eu ouvi, que eu imaginei, porque isso também traz uma coisa mais viva assim, para o desenho, que é o que vai tocar realmente as crianças quando elas se depararem com o desenho na sala de aula. E penso também nessas crianças da sala, né, no que elas estão precisando de imagem para esse momento. Essa turminha, por exemplo, ela vai vivenciar bastante a horta, mas essa horta não é uma horta comum, é uma horta que já traz o jardim e o pomar junto, no mesmo espaço. Então eu pensei numa imagem que tivesse essa mistura e ao mesmo tempo trouxesse mais os elementos de horta do que de qualquer outra coisa. Então eu comecei a fazer essa imagem na minha cabeça e fui trazendo ela aí para a lousa toda de branco primeiro e pensando nos detalhes e já imaginando que cores eu ia usar em cada uma depois. E às vezes eu parava para pesquisar a imagem em si para trazer um toque de realidade assim, para o desenho. Eu fui aluna Waldorf, então eu já estudei lá quando era criança um pouco sobre perspectiva, sobre desenhos realistas e foi isso que ficou mais forte para mim. Então é isso que eu utilizo com mais frequência nos meus desenhos de lousa. Mas cada um tem o seu processo, tem o seu modo de criar e o estilo com que se identifica e esse é o meu. Então eu estou trabalhando aqui nesse desenho, agora começando a cobrir com as cores que eu imaginei. Às vezes na hora de colocar as cores começa a aparecer alguma coisa diferente do que eu tinha imaginado e o desenho vai se modificando, isso faz parte do processo criativo. Às vezes eu desenho e não fica bem o que eu imaginava, eu apago e faço outra coisa. Mas em geral, esse primeiro modelo, esse primeiro desenho ou rascunho que eu fiz todo de branco é aquele que vai permanecer mesmo no desenho final. Aí eu vou trabalhando com as cores de acordo com o efeito já também do que está mais perto, o que está mais longe, o que eu quero dar um sombreamento. E depois com um pouco de claro e escuro eu consigo dar mais profundidade para o desenho e consigo dar destaque para alguns elementos também. Então nessa horta eu quis colocar como elementos principais os legumes, mas no próprio desenho também tem frutas, tem raízes, tem folhas, né? Mas eu coloquei as que têm
com mais frequência no nosso dia a dia, na nossa mesa, na mesa das crianças aqui. Como eu estou no Nordeste e a gente está na época de festas juninas, então eu coloquei também essa fogueira. E à medida que a época vai avançando com as crianças, o mais interessante é isso, né? Esse desenho ele também pode ir se modificando, pode acrescentar alguns elementos. Então vocês vão ver ele a princípio pronto aqui, mas no passar da época, que é de 28 dias, eu ainda vou acrescentar alguns detalhes. Vai chegar talvez alguns animais, algumas pessoas, e vão enfeitar essa casa, essas árvores com bandeiras de festa junina, e talvez assar um milho ali naquela fogueira, uma batata doce, que já traz esse elemento mais rítmico, né, da natureza, das estações do ano. E é assim que, na verdade, se compõe o desenho de lousa na pedagogia Waldorf, né? Como eu falei, esse desenho ele é feito a cada 28 dias ou a cada mudança de época, mas a gente tem algumas épocas gerais, assim, mais de uma visão mais ampla, né, das 4 estações do ano. E a gente traz também esses elementos das 4 estações nos desenhos que a gente faz mensais, que é esse desenho de lousa externo. E cada professora, claro, vai trabalhar da sua forma isso, né? Eu procuro trazer sempre para o elemento, a estação, né, do ano, de acordo com o que a gente está vivenciando, e às vezes também está num período de transição de uma estação para outra, mas aí a gente pega os elementos da natureza que estão mais presentes. Aí, como essa turma eu estou trabalhando também o ritmo do tempo e o ciclo da água, eu quis também trazer um pouco dessa mudança de fase do dia, né? O entardecer ou o amanhecer, que é uma mudança de fase do dia para a noite ou da noite para o dia, para as crianças já começarem a identificar isso no desenho. E fui trazendo também aquilo que elas já vão conseguir perceber do que a gente vai ter de colheita esse ano, porque a gente já está trabalhando com o plantio desde o início do ano, mas agora vai intensificar mais nessa época, plantando mais as hortaliças e os legumes, que a gente quer colher até o final dessa época, que é o final de junho, antes das férias. Aqui o meu desenho já está chegando ao fim, eu estou fazendo os últimos detalhes, mas talvez ficou alguma dúvida aí na sua cabeça, você pode colocar aqui nos comentários e dizer o que você está achando também. Eu gosto dessa participação e vai me ajudar também a trazer coisas novas para os próximos vídeos. Eu aguardo você!